Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 11 horas em ponto e vamos juntos dar uma olhada nos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Câmara dos Deputados suspeita que o rompimento de um cabo de fibra ótica tenha causado a pane no sistema de votação da PEC dos benefícios na noite de ontem. A falha aconteceu após a aprovação em primeiro turno e a votação teve que ser suspensa. A previsão é que a sessão seja retomada hoje para votar o segundo turno da PEC social. Os deputados ainda devem analisar os destaques, que são as sugestões de alteração no texto. E pelo menos 17 estados e o Distrito Federal reduziram a cobrança do ICMS da energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia estima uma queda de quase 20% nas contas de luz. 20 dias após a sanção da lei federal que limita o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da energia elétrica a 18%, assim como dos combustíveis e telecomunicações, o Distrito Federal e pelo menos 17 estados reduziram o tributo. Além da capital federal, as alterações foram registradas no Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e também Santa Catarina. O Ministério de Minas e Energia publicou qual deve ser o potencial de redução nas faturas de energia elétrica. Além da mudança do ICMS, a pasta levou em consideração um aporte que deve ser feito após a privatização da Eletrobras, com uma redução de 2,5% nas contas e uma queda de 5,5% por conta dos créditos de PIS e COFINS, que são os impostos federais. No cálculo, o Ministério de Minas e Energia levou em consideração uma casa que gasta em média R$ 150 com a conta de luz por mês. Nesse caso, a redução média no país deve ser de 19,5%, com a fatura caindo para R$ 121. A maioria dos estados cobrava taxas de ICMS entre 25% e 30%. Vamos agora de destaque internacional. Ex-diretores da usina nuclear de Fukushima foram condenados a pagar 97 bilhões de dólares em indenizações. A justiça concluiu que o desastre de 2011 poderia ter sido evitado. Eles terão que pagar 13,32 trilhões de ienes, o equivalente a 97 bilhões de dólares. Os 4 ex-diretores da Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, a TEPCO, foram condenados a pagar a quantia como indenização pelos danos. O processo foi iniciado pelos acionistas da empresa pelo desastre nuclear provocado por um tsunami há mais de uma década. Os advogados celebraram a sentença e afirmaram que esta é a maior indenização já concedida em um processo civil no Japão, embora os réus não devam conseguir pagar todo esse valor. Para os acionistas, a catástrofe poderia ter sido evitada se os diretores da TEPCO tivessem aplicado medidas preventivas, mas os ex-executivos afirmaram que os riscos não poderiam ter sido previstos. 3 dos 6 reatores da central nuclear de Fukushima estavam em funcionamento quando um terremoto submarino de grande magnitude provocou o tsunami devastador de 11 de março de 2011. Os reatores entraram em colapso depois que os sistemas de resfriamento falharam, provocando o pior acidente nuclear desde Chernobyl em 1986. A TEPCO trabalha em um longo processo de desmantelamento da central nuclear, que deve durar décadas e é muito caro. O tsunami de 2011 deixou 18.500 mortos e desaparecidos. E agora vamos olhar para o Sri Lanka. Em meio aos protestos e após a fuga do presidente, o país decretou estado de emergência para tentar conter a crise que assola o Sri Lanka. O primeiro-ministro foi designado como então um presidente interino. O Sri Lanka anunciou um estado de emergência depois da fuga do presidente Gotabaya Rajapaksa para as Maldivas. Rajapaksa fugiu nesta quarta-feira depois de uma grande pressão provocada pela crise econômica mais grave da história do país. No final de semana, manifestantes invadiram o Palácio Presidencial em Colombo. A Constituição do Sri Lanka prevê, em caso de renúncia, o que o presidente prometeu fazer durante esta quarta, que o primeiro-ministro assuma o cargo de maneira interina até uma eleição indireta.
Nesta eleição, o parlamento escolhe um deputado para exercer a função de chefe de Estado até o fim do mandato em curso, em novembro de 2024. Manifestantes acusam o presidente Gotabaya Rajapaksa de ser responsável pela grande crise política e econômica pela qual passa o país, com a inflação galopante e escassez de medicamentos e alimentos. E antes de encerrar, a gente vai trazer um exemplo de parceria. Você vai conhecer agora a história de um fanático por futebol que foi de bicicleta da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, até o Rio de Janeiro conhecer o estádio do Maracanã. E olha só, ele não foi sozinho. Seu fiel companheiro de 4 patas também entrou nessa aventura. O que você faria por um sonho? Este jardineiro largou o emprego de 10 anos para enfrentar quilômetros e mais quilômetros de rodovias em uma bicicleta, sem planejamento algum, rumo ao Rio de Janeiro. Na bagagem, alguns suprimentos básicos, uma barraca e o Billy, este simpático cachorrinho de 7 meses. Foram mais de 1.400 quilômetros, 54 dias numa jornada emocionante em 2 rodas. Em companhia do cachorrinho Billy, o Eliseu mostrou que consegue e foi até o Rio de Janeiro conhecer o estádio do Maracanã. Foram mais de 2 meses enfrentando chuva, sol, frio, calor. Um esbarrão de carro aqui e outro ali. Mesmo com alguns sustos, Eliseu conta que tudo valeu a pena, quando finalmente pisou onde mais queria. É muito prazeroso estar aqui e ver essa dimensão, essa maravilha que é o Maracanã. Me receberam muito bem lá. Foi muito gratificante ter chegado lá e concluído conhecer o Maracanã. E o Billy foi fundamental durante toda essa jornada. Para fazer a mesma companhia, alguma coisa para mim se preocupar também, né? Ele me ajudou bastante, psicologicamente, né, também. Muito bom companheiro. Além de conhecer o estádio do Flamengo, o time do coração, Eliseu afirma que o aprendizado valeu muito, mas muito a pena. E já está programando outras aventuras. Quero conhecer Curitiba, né, me falaram, Paraná, mas também depende muito da situação financeira, né? É muito complicado também, né? Sozinho não tem condições, né? Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. E olha só, não se esqueça que a gente tem um encontro marcado à 1 da tarde. Eu e Kleber Werneck trazemos mais informações para você. Deixo vocês com imagens aqui do centro de São Paulo dessa manhã nublada, mas desejo uma manhã, uma quarta-feira maravilhosa para você. Até mais.